Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Automestria. Para quem não sabe que programa que é esse é o programa que a gente faz aulas, né? Live aulas, todas as terças e quintas às 20h20. Então, todas as terças e quintas a gente faz aulas no nosso programa Automestria, onde a gente fala sobre vários assuntos voltados para a automestria, ou seja, mestre de si mesmo. Ou seja, a gente fala sobre expansão da consciência, a gente dá aula sobre vários assuntos interessantes, como, por exemplo, manifestar a sua realidade, né, e co-criar a sua realidade. Então, a gente fala sobre, até sobre mãe, a gente fala sobre crenças negativas, né, desbloquear crenças, sobre modificação de padrões negativos. Então, é um programa completamente voltado para o desenvolvimento dos autos. Que desenvolvimento dos autos são esses? Autoestima, autoconfiança, autoamor, autocompaixão, né? Então, desenvolvimento de virtudes para si, tá? Então, hoje o assunto é a manifestação da sua própria realidade através do método Eu Superior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre manifestação e cocriação da realidade. E a gente também vai falar um pouquinho sobre como que o método Eu Superior pode ajudar com isso, tá? Para quem não sabe, não está conseguindo acompanhar, a gente está com as nossas inscrições para o método Eu Superior abertas. Então, a gente fez a nossa semana do Eu Superior, o nosso evento gratuito, e agora a gente está com as nossas inscrições para o nosso método Eu Superior, que é o nosso método pago com acompanhamento, direcionamento, feedback. Inclusive, eu fiz uma lista aqui de coisas legais que tem dentro do método Eu Superior, que recentemente as pessoas perguntaram, né? Quando a gente abre as inscrições para o método Eu Superior, muitas pessoas acabam perguntando o que tem dentro dele, muito nesse aspecto de que coisas legais que tem dentro do método Eu Superior. Então eu fiz uma lista de coisas legais aqui. Não são poucas, mas eu gostaria de ler rapidinho antes da gente entrar no tema da live de hoje, tá? Então, coisas que tem dentro do método Eu Superior, né? Não tem tudo, obviamente, mas são as coisas mais legais que eu acho que são interessantes e curiosas que talvez possa despertar aí curiosidade nas pessoas, tá? Então, canalização do Eu Superior é o foco, o ouro do método Eu Superior está voltado 100% para a canalização do Eu Superior, não só do seu superior, do seu Eu Superior, mas do Eu Superior também, das outras pessoas, da família, dos pets, da casa, enfim, dos outros Eu superiores, tá? Então, modificar padrões de crenças, bilocação, projeção astral, divórcio energético, autoconstelação familiar, reiki, mindfulness, equilíbrio dos chakras, as dimensões, planos, né, da existência, implantes, chips, armas astrais, contratos e pactos, incluir ancestrais e mandar para a luz também, né, limpeza energética em si, no caso, e também limpeza energética da casa, do ambiente. Abrir sentidos psíquicos ou fechar, se você quiser também. Dá para fechar, clarividência. Se você simplesmente não quer mais ver, você pode fechar a sua própria clarividência e depois você pode abrir. Então você não precisa ir em algum lugar para pedir para alinhar ela para você. Você mesmo faz o alinhamento, a gente ensina isso dentro do método Eu Superior, tá bom? Traumas e memórias musculares, então lidar com traumas, né? Liberar traumas e memórias musculares. Identificar e trabalhar a sua própria intuição, né? Então, a intuição do seu próprio eu superior. Vozes internas e externas e como lidar e resolver com elas. Então, como identificar uma voz interna, uma voz externa. Como saber se é um espírito que está falando com você, por exemplo, ou se seus pensamentos realmente são seus. Independente se você gosta ou não, se você acredita ou não, o mundo espiritual existe. E, às vezes, você acha que os seus pensamentos são seus, eles não são. Né? Então, como identificar e trabalhar tudo isso? O eu superior dos pets da casa da família, conceitos de PNL, cocriar e manifestar a realidade, que inclusive é o assunto de hoje, nessa live aula aqui. Limpeza de ambiente, finalizar vidas passadas, sabe aqueles karmas que a gente parece que nasceu com eles? Então, por exemplo, toda minha família tem, sei lá, exemplo didático, toda minha família tem dinheiro. Aí eu não tenho, mas eu nasci com esse problema desde de sempre. É que talvez dinheiro não é um bom exemplo porque ninguém nasce com o dinheiro, né? Mas, enfim, traumas que são relacionados ao processo de
de vidas passadas. Ler registros acásticos, né, que são as vidas passadas. Ler o futuro provável e ler e resgatar os fractais de alma. Eu coloquei aqui as principais coisas legais que tem dentro do método Eu Superior que a gente ensina a trabalhar e que a gente passa toda a consciência necessária para que vocês consigam atuar até mesmo como terapeuta atendendo outras pessoas, né? Aí você vai falar, nossa, mas aí como terapeuta que eu vou atender as outras pessoas, eu vou atender e fazer, sei lá, a leitura dos registros acásticos? Você pode, por exemplo, né? Você pode utilizar qualquer uma dessas técnicas que tem aqui. Lembrando que o método Eu Superior não é uma técnica em si. Tem técnicas, como eu comentei aqui várias, tem técnicas dentro do método Eu Superior, mas ele não é um método de uma técnica. O Eu Superior é um processo de unificação com a sua consciência superior. Então, o método Eu Superior, ele tem o objetivo de unificar a sua consciência com a sua consciência do Eu Superior, que é o processo de ascensão a uma consciência cristalina, uma consciência crística, uma consciência iluminada, tá? Então, é o compartilhar da nossa jornada de iluminação com o planeta no todo, tá bom? Então, vamos lá para o boa noite. Então, boa noite, Silvaneide, tudo bem com você? Boa noite, Fátima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre manifestação da realidade, cocriação da realidade. Para a gente começar a falar de manifestação da realidade, cocriação da sua realidade, eu preciso pincelar aqui junto com vocês duas virtudes muito importantes. A primeira virtude é a da criatividade. Vocês não estão conseguindo ver aqui, né? Peraí, deixa eu apagar aqui e começar a escrever um pouquinho mais pro lado, porque vocês não vão conseguir ver. Então, aqui. Agora sim. Criatividade e a realização. Eu já vou explicar essas, porque isso é importante para você entender o processo de cocriação e de manifestação da sua própria realidade. Criatividade. Boa. Então, aqui o processo funciona da seguinte forma. Para você, primeiro, que a gente precisa entender o que é a vida, o que é o universo, tá? Paralelo a isso daqui. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal do YouTube, do Instagram, perdão. Acho que vocês não estão conseguindo ver a minha tela, né? Mas tudo bem. O pessoal do Instagram, se quiser vir aqui pro YouTube e ver, tá? Boa noite, Igor. Tudo bem? Então, corre aqui pro YouTube, que aqui tá mais legal de ver, porque vocês conseguem ver o tablet, tá? Então, para vocês conseguirem entender o processo de manifestação e aí sim vocês entenderem como que vocês podem cocriar a realidade de vocês, primeiro eu preciso entender o que é a realidade em si, tá? O que é de fato a vida. A realidade, ela é formada por alguns processos que eu vou tentar passar para vocês da melhor forma que eu puder. Se ficar alguma dúvida, é só mandar que eu respondo, tá bom? Então, imagina que a fonte criadora é todo o imanifesto mais o que é manifesto. A fonte criadora de tudo que existe é o imanifesto mais o manifesto. Na prática, o que isso aqui significa? Significa que a fonte criadora de tudo que existe é, em verdade, tudo mesmo o que existe. Por que eu estou enfatizando isso e por que parece óbvio? Porque, primeiro, que o óbvio precisa ser dito. E segundo, que tem algumas pessoas que entendem isso do ponto de vista racional, mas não entendem isso do ponto de vista emocional. Ou seja, a fonte criadora de tudo que existe é você. Você é também a fonte criadora. Você não é Deus inteiro, você é parte dele. Então, quando a gente fala sobre a fonte criadora ser tudo o que existe, a gente está falando sobre a fonte criadora ser os objetos também. A fonte criadora é tudo o que existe. Eu não sei se vocês gostam, né, de acompanhar essas notícias de pesquisas científicas no campo da física quântica, mas eu acho bem interessante
Outro dia eu estava lendo um jornal, eu acho que o nome do jornal é Correio Brasiliense, eu tenho a leve sensação de que é esse o nome. E estava lá uma matéria dizendo que o primeiro teletransporte foi comprovado. Como é que eles fizeram? Eles pegaram uma partícula de fótons e emaranharam quanticamente com outra partícula de fótons. O emaranhamento quântico já tinha sido provado há algum tempo, tá? O emaranhamento quântico é o que a gente chama de, por exemplo, chama de voodoo, tá? Então você associa quanticamente um objeto no outro, tá? Então, um fóton, uma partícula de fóton, o que é fóton? Luz. Uma partícula de fóton foi emaranhada quanticamente com outra partícula de fóton. Essa partícula de fóton aqui ganhou informações, ou seja, foi adicionada informação nessa partícula de fóton. Essa daqui adquiriu exatamente a mesma informação, por causa de seu emaranhamento quântico. Basicamente, eu vou tentar traduzir. Esse foi o experimento científico que foi de fato feito. Eu vou explicar de um outro jeito para que as pessoas consigam entender de uma forma não tão complexa, tá? É um outro jeito literário. Ou seja, eu vou contar uma historinha para explicar o que eu acabei de contar. Imagina que você pega dois objetos, tá? Dois objetos. E você pega duas laranjas e você adiciona uma gota de água em uma das laranjas. E a gota de água aparece na outra laranja.